falei, mas só para complementar aquela ideia de filhos espirituais em relação à situação em que eu não teria responsabilidade, já que as pessoas não seriam filhas espirituais, né? Seria naquela hipótese de que, como as pessoas não seriam filhos espirituais, eu não teria responsabilidade sobre elas, então, portanto, não haveria por que eu esperar para verificar se teria algum argumento novo para passar para as pessoas. Justamente porque a possibilidade de esperar para verificar se eu sou mãe espiritual ou não, esse argumento não foi levantado por eles. O argumento apenas foi levantado no sentido de... O argumento foi levantado para esperar, para dar informação sobre os mandamentos, não para saber sobre a questão da maternidade espiritual. Inclusive, porque o argumento da pilotagem de ambulância, pilotagem de avião, não era em relação à maternidade espiritual. Se tem esse argumento, não precisa falar que é mãe espiritual, na verdade, porque já seria responsável por outro motivo. Então esse argumento não encaixa muito, né, a bem da verdade. Então por isso que ali não encaixaria, já que nesse caso eu não seria responsável pelas pessoas, porque não haveria filiação. Então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não sou responsável pelo que os outros fazem. Enquanto eles dizem que haveria alguma responsabilização, mas na verdade não haveria. Mas justamente, se é considerado como mãe espiritual, aí talvez eu tivesse responsabilidade para esperar. O que eles estão falando é justamente, elas têm que esperar para dar, para, vamos dizer, conferir o argumento dos mandamentos para as pessoas, porque isso libertaria elas. Mas isso não me gera nenhuma responsabilidade. Então foi isso que eu falei, se vocês tirarem um ataque, tudo bem, dá para fazer. Só que depois eles falaram, não, você tem responsabilidade como mãe. Aí que é outra coisa. Só que daí eles falaram que eu sabia disso, aí era o falso testemunho. Só que talvez, na questão do argumento da mãe, eu poderia abrir essa relativização, porque aí, se eu sou realmente mãe espiritual e não sei disso, talvez eu tenha que esperar um pouco mais tempo para descobrir que eu sou mãe espiritual, para depois, eventualmente, buscar o argumento. Claro que esse argumento específico de dar liberdade para as pessoas poderia vir antes, mas não interessa. Né? Mas aí eu também eu acharia que eu não teria responsabilidade. A questão, o que pega é que, não, se eu tenho que esperar para descobrir que eu sou mãe espiritual, aí é outra coisa. E aí pode sim abrir mais para a questão da responsabilidade, se esse argumento viesse cedo. Porque também se demorasse, se tivesse escândalo antes, eu não seria responsabilizado. Se eu só descubro que sou mãe espiritual, mas demora muito tempo para receber o argumento dos mandamentos e tiver escândalo no processo, também não adianta nada, porque eu não vou conseguir proteger, mesmo que eu seja mãe. Então aqui tem várias possibilidades, né? Isso que eu estou tentando dizer. Então, na verdade, isso, claro, todos esses cálculos, ou pelo menos a maioria deles, eu já tinha feito tudo. Ali mesmo antes, muitos eu já tinha feito em 2021. Então, a maioria, não sei se a maioria, mas o complemento deles eu fiz em 2022. Então, esses cálculos eu estava fazendo. Então, essa é a questão. Eu não tenho por que esperar nada se eu não sou responsável pelas pessoas. E aí não tenho por que colocar as pessoas em risco. Para quê? Se eu não sou responsável por elas. Né? Na hipótese de ser piloto de ambulância ou piloto de avião, que não faz sentido, porque daí não há responsabilização. Na hipótese de ser mãe espiritual é outra coisa. Aí o raciocínio é diferente. Só que daí, quando eles forçam para encaixar na argumentação deles, eles tinham que falar que eu sabia. Quando na verdade eu não sabia. Eu não sei porque eles tentaram forçar. Quando eu já tinha respondido isso, eles não disseram, mas eu não quero que isso seja verdade, foram lá e falaram cagada. Claro que eu sabia que era mentira. No entanto, eu aceito que possa haver uma outra relativização, que é eu esperar para descobrir que é mais espiritual, que eles não falaram, que era um argumento já sabido por mim antes. Então essa forçação de barra em relação a esse argumento não foi uma argumentação deles. Foi uma repreensão que não veio da parte deles. Né? E na verdade eu nem tinha fechado argumento em relação a isso. Mas de qualquer forma a argumentação não era deles. A argumentação era outra no sentido que eu já sabia que era uma argumentação bem fake, na verdade. Então apenas para fechar isso daí, né, desmontando essa argumentação, realmente não há falar em responsabilização. Seja por eu não saber da questão da maternidade espiritual, e se houvesse responsabilização teria que ser um argumento que eles não disseram, ou que eu já sabia antes, no sentido de que eu poderia esperar um pouco para descobrir se era mãe espiritual, em não havendo escândalo argumentativo nenhum para eu não precisar responder, porque isso poderia gerar uma questão muito grave para as pessoas, ainda mais se eu não conseguisse responder a tempo. Então aí é claro que nessas hipóteses, óbvio, que vamos dizer, dependendo da situação, claro que a responsabilidade diminuiria ou mesmo seria anulada, a depender da circunstância e mesmo a depender do meu comportamento. Se eu não consigo proteger, vai ficar lá para quê? Né? Não importa se é mãe espiritual ou não, importa o resultado. E é isso que um pouco eles não analisaram. Eles não analisaram a responsabilidade. Eles não estão analisando a responsabilidade a partir do resultado.
E aí é outra coisa. Aí a análise muda. Eles fizeram uma análise parcial, de acordo com o interesse deles. E não análise pela realidade. Seja em relação ao resultado da questão de qual seria o risco para as pessoas, que eles não quiseram analisar, para mim, burramente, seja porque eles forçaram no sentido de dizer que eu já sabia da maternidade espiritual que eu não sabia. Então, sempre tentando forçar ali o encaixe. Eles não estavam analisando, não. Mas peraí, se tiver escândalo e ele não conseguir obedecer escândalo, então ele tem que sair. Eles não analisam isso porque não encaixa na argumentação deles. Eles querem argumentar o que interessa e não o que é a realidade. A realidade. E que não é com areia. Né? Então eles analisam ali a própria vontade e com intenção maligna terrível. Tanto que disseram que bateram na minha cabeça. Né? Eu não sentia pancada na cabeça até hoje. Senti pancada no coração, pancada na cabeça eu não lembro de ter sentido. E a pancada no coração foi mais pela tristeza do argumento também. Não senti nenhuma pancada física, a bem da verdade. Eu não senti nada. Né? Nem coração, nem cabeça. Então não sei de onde eles tiraram esse argumento. Não foi lá um argumento mais inteligente, a bem da verdade. Mas justamente a repreensão não decorreu deles, e na outra que eles de repente forçaram, mas então nós convencemos que você teria que esperar. Esse é o argumento que eles estão falando sobre a questão da derrota agora, imagino que seja esse. Então nós fizemos você concordar que você tinha que esperar em relação à argumentação para pilotagem de avião e pilotagem de ambulância, não. Para esperar para dar algo que daria vida para as pessoas. Não, nesse argumento eu não aceito essa responsabilidade. Eu aceito a responsabilidade na questão de maternidade espiritual. E não tanto, e essa responsabilidade espiritual tem, mesmo como mãe espiritual, tem várias variantes. Tem uma pancada de variantes. Então depende, se tiver escândalo antes do argumento de mãe espiritual, não pode. Eu não consegui responder durante muito tempo, não pode. Se o argumento dos mandamentos vier antes, não pode. Se tiver escândalo, se tiver muita dificuldade. E sucessiva gerar escândalo e eu não consegui responder durante muito tempo, mesmo que seja um argumento só, que gera escândalo. Então não consegui responder durante muito tempo, então não pode. Então tem várias relativizações. Se demora para receber o argumento, não, mas depois ainda, mesmo que eu receba algum desses dois argumentos, vai demorar depois para ter coragem para poder falar. Depende da circunstância. Se tiver escandalização, depois também não dá. Porque se eu não consigo obedecer os mandamentos depois tem escandalização, eu também não sou responsável. Então, esses cálculos, se não todos, eu já dei uma ideia, pelo menos, de quais seriam esses cálculos e quais seriam os níveis e as camadas de argumentação. Então, eu já falei sobre isso, não preciso mais me esguelar nesse sentido. É isso aí, então apenas fica esse complemento, dizer quais exatamente são os erros que eles cometeram nessa questão. E não adianta, a argumentação é essa e não há como escapar. Eles querem escapar porque não encaixa na argumentação deles. Mas eles estão errados. E essa é a verdade. E vai.